paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o irmão Alair Bento Proença, pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, congrego no setor de número 53, sou professor de Escola Bíblica Dominical, formado em Pedagogia. Eu pretendo aqui trazer vídeos toda semana, vídeos esses que vêm com comentários das lições da Escola Bíblica Dominical. As lições que eu vou trazer nesses meus vídeos são lições da revista Adulto. Eu pretendo iniciar aqui com a lição de número 8, a lição de número 8 do primeiro trimestre de 2019. A lição é da lição da revista de Adulto. Pretendo iniciar com a lição de Adulto, mas pode ocorrer de vir com as demais revistas. Pode ser que eu traga a revista de jovens, adolescentes, tudo é possível. Mas vamos ver o andar da carruagem aí, né? Ver como é que vai ficar o nosso canal. Mas eu pretendo trazer toda semana, pelo menos, as lições de adulto. Eu queria que os irmãos aí acompanhassem aí e se inscrevessem no canal e dessem o joinha aí, ó, para fortalecer o canal. Pois bem, a lição de hoje é a lição de número 8, né? A lição de número 8, que vai ser realizada dia 24 de fevereiro de 2019, onde traz por título: Nossa luta não é contra carne e sangue. A revista que eu estou usando é a revista, né, do primeiro, como já disse, do primeiro trimestre de 2019, que tem por título A Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Pois bem, eu pretendo todo início de lição, eu ler também aqui juntamente com os irmãos, aqui o texto áureo e também ler a verdade prática. Não vou ler a leitura bíblica em classe, porque para não ficar muito longo o vídeo, mas eu pretendo ler pelo menos aqui o texto áureo e a verdade prática, que é algo que temos de costumes fazer nas igrejas da Assembleia de Deus. Pois bem, o texto áureo está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A verdade prática diz: por trás das aparências há uma batalha espiritual contra a igreja. Pois bem, aqui vemos aqui, meus irmãos, nesse início aqui, uma lição falando sobre o nosso inimigo. Na grande realidade, o inimigo invisível, o inimigo que luta conosco desde lá do Jardim do Éden, o inimigo que ele vem sutil, ele procura nos pegar naquilo que somos frágeis, procura nos colocar numa posição, para nos pegar numa posição onde seria mais fácil passar a perna na gente. Vamos falar bem assim, bem claro, para os irmãos entenderem. Pois bem, a introdução diz aqui, ó: o tema da presente lição trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. Pois bem, como nós dissemos agora há pouco, né, é o nosso inimigo. Vem falar sobre o nosso inimigo, mas principalmente vem falar sobre ele, lógico, ele não é o assunto, né, em pauta, mas sim como nos defendermos das suas astutas ciladas, porque fala de astutas ciladas. O diabo não vem com a cilada que você vai escapar fácil. Ele vem com astuta cilada aonde corre o risco de você cair em tentação e com isso venha se distanciar da presença de Deus. O primeiro tópico diz: a inclusão do tema no final da epístola. Esse é o título. Os 3 capítulos iniciais de Efésios são teológicos e os outros 3 são práticos. Uma perfeita combinação de doutrina cristã e dever cristão, de fé cristã e vida cristã. Mas, de repente, o apóstolo Paulo nos surpreende com no demais. Aí vem com ele inicia, né, ele vem com essa pequena frase, essa pequena palavra, no demais. Na verdade, né, demais que é a palavra. Ou seja, o apóstolo Paulo parece usar essa expressão para introduzir a conclusão. O que ele quis dizer aqui, irmão? Ele quis dizer o seguinte: na grande realidade, daquele momento que Jesus subiu ao céu, daquele momento que Jesus morreu, ressuscitou, depois de ter passado as
as últimas instruções dos seus discípulos, ele subiu ao céu. A partir daquele momento, o diabo não ia lutar mais com Jesus, ele ia lutar contra as pessoas que seguiam Jesus. Desde aquele momento em diante, ele ia lutar conosco, nós que procuramos servir a Deus, nós que procuramos um dia ir morar no céu. É algo que devemos colocar em mente. O nosso inimigo, ele não vai descansar, ele vai procurar nos arrancar a paz, nos arrancar a bênção que Deus tem prometido para nós. Pois bem, não estou dizendo aqui a bênção, as pessoas quando falam em bênção, a pessoa já pensa em riqueza, já pensa em bens materiais. Não, na verdade estamos falando de uma bênção bem maior, uma bênção que é no céu. O diabo não se preocupa com essa questão de você ser rico, ser pobre, de você conseguir ou deixar de conseguir algo aqui na terra. A grande preocupação dele é você conseguir alcançar o céu. Porque esse, na verdade, é o verdadeiro significado do Evangelho. O Evangelho é isso. O verdadeiro Evangelho de Jesus é pregar o céu. Não é pregar essa doutrina de prosperidade, é pregar o céu para o servo dele. Pois bem, o segundo subtópico diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Cabe a gente entender que aqui nós temos que fortalecer no poder de quem? Não no meu poder, não na minha capacidade. Fortalecer não é eu fortalecer lá indo para a academia de musculação, não é você levantar peso, não é você correr, não é nisso não. É fortalecer na presença do Todo-Poderoso. Se você se ficar fortalecido na presença dele, com poder espiritual. Porque o nosso inimigo, meu irmão, o nosso inimigo é espiritual. Ele não é o inimigo de carne e osso, o inimigo que você pode ver, mas é o inimigo que está aí presente. É o inimigo que está aí continuamente lutando conosco, e ele é espiritual. E sabendo que ele é espiritual, então nós temos uma batalha para ser travada contra o nosso inimigo. O inimigo que, se você não tiver fortalecido no Espírito Santo, você não tem como você vencer. Por isso ele deixa bem claro: fortalecei-vos na força do seu poder. Aí Jesus disse, certa vez: sem mim nada podereis fazer. Paulo empregou a voz passiva para fortalecei-vos. Isso mostra que não se trata meramente de esforço humano. Foi o que eu falei para os irmãos. Não é aquela minha força, minha capacidade, não é a minha capacidade. É aquela força que vem do próprio Deus, aquela força que vem de Jesus para nos ajudar, para nos colocar numa posição de poder vencer uma batalha. Porque a batalha só pode ser ganha se for lutar espiritualmente, se for lutar com Jesus, com a presença do Todo-Poderoso. Muito bem. No terceiro subtópico diz assim: o emprego da figura de linguagem. Como nós sabemos, meus irmãos, a Bíblia ela é repleta de figura de linguagem. Tem muitas coisas que as pessoas vão ler literalmente, mas tem coisas que são figura de linguagem. Na verdade, Jesus continuamente ele usava, na verdade, figura de linguagem, ou seja, ele usava ele usava as suas parábolas. Parábolas que eram o quê? Era uma verdade para ele, como diz, deixar mais de fácil entendimento da pessoa. Por isso que eu costumo dizer que eu gosto muito de pregar sobre Jesus, porque ele não usava palavras difíceis, não usava palavras de difícil aceitação. Ele usava coisas simples. Quando ele foi falar com os pescadores, ele falou o quê? Vou fazer de vocês pescadores de homens. Quando foi falar com o agricultor, ele falou sobre adubo, falou sobre você cultivar a terra. Quando foi falar com os pastores, ele falou sobre ovelhas, sobre a criação de ovelhas ou criações de gado. Jesus usou esse tipo de coisa, não usou algo difícil. Mas uma coisa que temos aqui em mente é o seguinte: ele continuamente usa, sempre vai usar palavras, figuras de linguagem. Como, por exemplo, quando você lê lá, quando fala que ele tem o seu cabelo branco, quando fala sobre sair da sua boca, sair uma espada de 2 gumes. Não é que Jesus estava vomitando uma espada, é que a sua palavra tem um poder para cortar de ambos os lados. É uma palavra que corta, que chega, na verdade não é que ela corta, que ela vai cortar o literal, ela vai cortar o quê? O pecado, ele vai cortar aquela mazela, aquilo que te impede de você chegar a Deus. Ou seja, quando fala cabelo branco, não está falando que Jesus estava com o cabelo branco. Claro que ele pode se apresentar com cabelo branco, mas quando se fala em cabelo branco, está falando de autoridade, está falando de algo, como diz,
não somente de autoridade, de conhecimento, de sabedoria. Porque quando vemos uma pessoa, um ancião, nós estamos falando do quê? De uma pessoa que tem tempo de vida, uma pessoa que tem muito, como diz, né, muita experiência para passar. Então isso era por isso que Jesus fala que Jesus tinha o cabelo branco. Pois bem, sabemos dessa questão do emprego de figuras. Está aqui. Ó. As figuras são recursos linguísticos que merecem atenção especial pela sua beleza e pelo seu papel na hermenêutica. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo das frases e sucessivas com o propósito de enfatizar a afirmação. Ou seja, quando ele repete, para alguns pode ser até uma, como diz, né? Se você for olhar na linguagem portuguesa, você fica repetindo aquela palavra várias vezes, pode, como podemos dizer, na verdade é um erro, né? Você for fazer uma redação, e nessa redação estiver a palavra repetida várias vezes, essa palavra repetida às vezes pode parecer um erro, mas aqui na linguagem cristã, aqui naquilo que estamos falando aqui, é o seguinte: quando ele fala repetição, quando ele repete a palavra, na verdade é para reforçar aquilo que ele estava falando, é para reforçar aquilo que ele estava querendo dizer, ou seja, ele estava querendo que a pessoa ficasse, como para ficar impregnado na mente da pessoa, que a pessoa ficasse com aquilo na cabeça e não fosse sair da sua mente tão fácil. Toda vez que ele estivesse ali, ia lembrar daquela situação porque foi falado mais de uma vez. Eu lembro algumas vezes quando ia sair para comprar alguma coisa para minha mãe, aí eu ia repetindo aquilo que ela tinha, como por exemplo, ela ia no mercado comprar alguma coisa, ela falava, vai comprar tal coisa, vai comprar tal coisa. Eu ia repetindo aquilo para quando chegar não esquecer. Lógico que acontecia, né, de esquecer, mas o intuito era de procurar lembrar. Ou também algumas pessoas têm o costume de amarrar um barbante ou escrever alguma coisa na mão para não esquecer daquilo que vai falar. Mas é esse o assunto. O emprego de figuras é isso aí, meus irmãos. Vamos ao próximo tópico. O próximo tópico está dizendo assim, o título é A Dependência de Deus. Meus irmãos, se existe uma coisa que o crente tem que aprender é o seguinte: ele tem que reconhecer que ele é dependente de Deus. Uma coisa que todo crente tem que colocar em sua mente: ele é dependente de Deus. O irmão Alair, sou dependente de Deus. Eu costumo dizer que eu não funciono sem Jesus. Eu costumo falar que eu não funciono sem a presença de Deus. É algo que temos que colocar em nossa mente. Temos que colocar em nosso pensamento, nosso ver continuamente. Eu dependo de Deus. Não é Deus que depende de mim, é eu que dependo dele. Aqui no primeiro subtópico diz, somente pelo poder de Deus. Nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Não bem, sabendo que você é dependente de Deus, se você já sabe isso aí, você já está com quase todo o caminho andado. Então o que acontece? Se você tiver na sua mente que você é dependente de Deus, toda vez que você for sair para a batalha contra o inimigo, você vai ter vitória. Porque você é dependente de Deus. E você reconhecendo isso, você tem tudo para vencer. Preste bem atenção a uma coisa que eu vou lhe dizer. Quando os israelitas saíram lá do Egito, a Bíblia diz que eles passaram 40 anos. 40 anos. Eles comiam, bebiam e vestiam. Tudo dependente de Deus. Tinha maná, tinha o pão que vinha do céu. Quando era o pão vindo do céu, tinha carne. Quando estava com sede, tinha água, batia na pedra, saía água. Falava ali, quando a água era amarga, Deus transformava aquela água em água doce, água boa para se beber. Estavam sim dependentes de Deus. Eles conseguiram passar, atravessar esse deserto, por quê? Porque eram dependentes de Deus. O segundo subtópico diz, o revestimento da completa armadura de Deus. Irmãos, como os irmãos sabem, toda pessoa quando vai para uma guerra, ele vai com a sua armadura. Acredito que todos nós já assistimos algum filme de batalhas épicas lá, Troia, os 300 de Esparta. Quando se fala nisso, a pessoa está lá preparada com a armadura para se proteger, está com
bracelete, está com uma bota, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. É algo que devemos colocar em mente, que devemos revestir da armadura. Olha o que ele diz aqui, o verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para descrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo. A metáfora toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. Quando fala em armadura, a armadura de Deus é tudo aquilo que Deus nos garante que podemos usar. O que acontece? Quando os apóstolos estavam ali, os seus discípulos estavam ali no pináculo orando, eles foram revestidos dessa graça. O Pedro, que era o covarde, o Pedro, que era o camarada que fugia, o Pedro, o pescador, foi e pregou a palavra de Deus. Aquilo lá foi revestimento de Deus, não foi por ele. Foi um revestimento de Deus que veio na vida dele, que ele começou a falar e teve 3.000 almas que aceitaram Jesus. Foi um revestimento de Deus. Foi um revestimento de Deus. E quando Paulo estava lá andando pregando a palavra de Deus, pessoas vinham e aceitavam ele. Era esse revestimento. As pessoas que morrem lá no trabalho missionário, que não negam Jesus, isso é revestimento. Porque uma pessoa comum não consegue se entregar. O seu instinto de sobrevivência vai pedir para ele arregar, vai pedir para ele se entregar. Mas quando a pessoa está na presença de Deus, quando ele está revestido pela presença de Deus, pode o sangue vir pela canela, mas ele estará revestido, vai estar ali apto para vencer a batalha e subir ao céu. No terceiro subtópico diz, os métodos do diabo. Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus, no seu poder e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus. A expressão astutas ciladas não é uma cilada comum, não é uma cilada aonde você vai escapar fácil. É uma cilada que corre risco de você sucumbir ao pecado. Preste bem atenção, quando Jesus estava no deserto, em jejum, ele estava jejuando. Medite comigo aí. Ele passou 40 dias sem comer. O que o diabo falou para ele? Se você estiver com fome, eu sei que você está com fome. A Bíblia não fala que o diabo chegou e falou que sabia que ele estava, mas ele sabia. Dá para você entender que ele sabia. 40 dias? Claro que ele estava com fome. Lógico. Não precisa ser muito inteligente para saber que ele estava com fome. 40 dias sem comer, ele estava com fome. Aí ele chega e fala, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Eu sei que você está com fome, rapaz. Eu sei, está aí, ó, está roncando. A mesma coisa o diabo quando vai lutar com a gente. Ele vem naquilo que você está ali fraco. Ele vai usar isso. Por isso tem pessoas, nós sabemos que tem pessoas de vários tipos de fraqueza. Cada um tem um ponto fraco. Alguns é jogatina, o outro é prostituição, o outro é mentira, o outro é roubo. Cada pessoa tem uma fraqueza. E o diabo vai usar esse tipo de coisa para te pegar, naquilo que você é mais frágil. Você acha que o diabo vai enfrentar você naquilo que você é mais forte? Você acha que ele vai fazer isso? Ele usa tática. É tática de guerra. Ele vai atacar onde é mais fraco, é mais frágil. Preste bem atenção. O diabo conseguiu entrar na igreja quando estava fogo puro? Não. Entrou quando estava... O que ele procura fazer? Se ele entrasse quando estava lá só o fogo, ele ia sair queimado. O que ele fez? Vamos esfriar ela. É por isso que nós vemos hoje em dia algumas igrejas frias. Como o pastor Marco Feliciano costuma dizer, uns crentes soro-veterianos, ou seja, frio, gelado, que depois de ter esfriado, é fácil, acabou. Mas uma coisa que temos que botar na cabeça é o seguinte, temos que fortalecer nas armaduras de Deus, fortalecer no seu poder, no poder de quem? De Jesus, do Todo-Poderoso. Muito bem, vamos aqui ao terceiro tópico. O primeiro subtópico diz carne e sangue. Irmãos, continuamente eu vejo no meio cristão isso aí. No meio cristão.
pessoas, pessoas que se dizem crentes, que se dizem servos, porque crente, até o diabo é crente. Mas pessoas que se dizem crentes que procuram puxar o tapete do seu irmão. Lembre-se de uma coisa, o teu inimigo não é carnal. O teu inimigo não é carne, nem sangue, não é aquela pessoa, não é o seu pastor, não é o seu companheiro, não é o líder de mocidade, não é o líder siga de oração, não é nenhuma dessas pessoas. O seu inimigo é Satanás. Ele é espiritual. O nosso inimigo é espiritual. Temos que colocar em nossa mente isso, meus irmãos. O nosso inimigo não é as pessoas à nossa volta. Não é aquela pessoa que está sendo usada, que no momento de fraqueza o diabo acabou usando ele. Acabou te trazendo palavras que te desagradou, palavras que te deixou magoado. Não é ele o seu inimigo. O seu inimigo é aquele que usou ele para te deixar para baixo. Segundo subtópico, os principados e potestades. Os dois termos aqui contra os principados e potestades aparecem juntos pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. O principados, archai, em grego, cuja ideia é primazia de poder. As potestades denotam liberdade para agir. Ou seja, quando fala principado, estamos falando de principal. Estamos falando daquele que é o cabeça, daquele que lidera, ou líderes. Por exemplo, deixar bem claro para os irmãos entenderem, o presbítero, quando dizemos presbíteros, nas igrejas, nas congregações, presbítero é o quê? Os principais. Os principais, os presbíteros. São os principais. Algumas igrejas, não é no presbítero, eles usam o nome ancião. Ou seja, é os principais, os anciões, ou os principais ali daquele grupo. Quando se fala em Satanás, os principados, ou seja, os que estão acima, os que decidem, os que agem, os que são líderes. Esses são os principados. E quando fala em potestades, potestade, na verdade, podemos falar em anjos, tanto o anjo celestial como o anjo caído. Esses são os potestades. E também fala aqui sobre os dominadores do mundo tenebroso. Quem são esses, o dominador? São aqueles que estão aí à frente de alguma coisa, que vai de encontro à obra de Deus. É o diabo, ou alguém que está ali, sendo usado por ele para roubar a paz do crente, lutando contra o evangelho, lutando contra a palavra de Deus, lutando contra Deus. É o anticristo. É a pessoa que é anti-Deus. Quando fala anticristo, é anti a obra de Deus. E o quarto subtópico, os lugares celestiais. O apóstolo acrescenta ainda contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Se você olhasse para o céu agora, com o seu olhar espiritual, você não ia ver nuvem. Você não ia ver estrelas. Se fosse à noite, se for à noite, não ia ver estrelas. Você ia ver castas de demônios. Muitos que estão ali, entre o nosso céu e o céu de Deus, procurando, ou seja, procurando tirar de nós a bênção que vem do céu, nos acusando continuamente, porque o serviço do diabo é isso. O significado do diabo é isso. Acusador, tentador. É esse o nosso inimigo. E ele está ali, ó, em cima. Quando o diabo chegou lá para falar com Deus, lá no livro de Jó, você acha que ele foi aonde? Ele foi ali, está ali nas regiões celestiais, procurando impedir orações que sobem ao céu, procurando impedir que os anjos venham trazer o recado, venham trazer uma bênção para você, uma bênção para mim, uma bênção para nós. Esse é o nosso inimigo. O nosso inimigo é espiritual. Uma coisa que temos que colocar em nossa mente, meus irmãos, o nosso inimigo é espiritual. Então você tem que ser um crente espiritual, um crente espiritual, um crente cheio da graça, um crente cheio da unção do Espírito Santo, para que o inimigo de nossas almas não venha ter êxito, para que o inimigo de nossas almas não venha tragar a nossa alma e levar mais um para o inferno. Porque é aquele negócio, ele sabe que para ele não tem mais jeito, ele sabe que para ele é inferno, é o fogo, o lago de fogo. Então, quanto mais ele levar junto com ele, porque na verdade, na grande realidade, uma coisa que nós devemos aprender é o seguinte: muitas pessoas, o inferno lá, ó, o inferno foi criado sim,
foi criado, ele foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para mim e para você. Ele foi criado para o diabo e seus anjos. Mas a partir do momento que nós decaímos, nós caímos em pecado e não conseguimos o perdão, estamos nos tornando anjos de Satanás. Concluindo, meus irmãos, a conclusão diz: com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus, que são enumerados aqui como principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. O universo é um campo de batalha, e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e ao seu povo. Uma coisa que nós temos, nós que somos servos de Deus, nós que pretendemos um dia subir ao céu, o nosso inimigo, ele é espiritual e ele vai lutar conosco, vai lutar contra a gente continuamente, dia após dia. Enquanto estivermos nessa terra, estaremos lutando contra o nosso inimigo. Então você tem que se manter preparado para enfrentar o nosso inimigo. Amém? Desde já eu agradeço a cada um dos nossos irmãos que acompanharam até o final essa lição e que eu possa ter ajudado a cada um dos nossos irmãos. E semana que vem tem mais. Eu peço que os irmãos ajudem aí reforçando o canal. Lembrando, não esquece de dar o joinha, não esqueça de se juntar conosco e se inscrever no canal. Isso é para reforçar o nosso canal. Amém? Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e semana que vem tem mais. Glória a Deus.